Método Fanart. O melhor método de desenho anime e manga do Brasil. E evolução de alunos apenas usando o curso. Link nos comentários e na descrição. Já para começar, se inscreva e dá like. Hoje vamos ver descoberta que provas gigantes existem. Ossos gigantes do Lago Delavan, Wisconsin. Esqueletos gigantescos, enterrados em carvão e argila cozida, foram encontrados no Lago Delavan, em Wisconsin. A descoberta foi feita pelos irmãos Phillips durante a escavação de um túmulo. Em seguida, eles presumiram que as ossadas pertencessem a uma raça desconhecida de pessoas que habitaram o local. Embora fossem muito semelhantes aos esqueletos humanos, havia algumas diferenças notáveis. Além de seu tamanho muito maior, é claro. 2. Os gigantes de 80 mil anos do Vale da Morte. Ex-médico de Cincinnati, anunciou que havia descoberto uma série de túneis e cavernas sob o Vale da Morte da Califórnia, no deserto de Mojave. Em seguida, com seu colega Daniel S. Bove, Rousseau resolveu explorar as cavernas extensivamente. De acordo com a história que Rousseau contou a Howard E. Hill, eles encontraram vários esqueletos humanos, cada um com cerca de 2,7 metros de altura. Posteriormente, Hill contou a história em uma reunião do Clube de Transporte de Los Angeles. 3. Restos gigantes encontrados em Varna, Bulgária. Então, quando um esqueleto humano aparentemente gigante foi descoberto em janeiro de 2015, pontos foram ligados. Aliás, a descoberta foi um acidente. Na verdade, escavadoras estavam cavando a área por outros motivos, porém encontraram uma jarra do século V. Em seguida, descobriram uma parede de uma fortaleza desconhecida. Logo, continuaram a escavar e encontraram restos gigantes. O esqueleto foi encontrado com as mãos colocadas na cintura e a cabeça virada para o leste. Escavadores e investigadores acreditam que ele foi colocado nessa posição de propósito, indicando que ele tinha alguma importância no momento de sua morte e enterro. 4. Enormes restos encontrados no Equador. O padre Carlos Vaca, sacerdote que também trabalhava em hospitais, foi convidado pelos moradores a conferir alguns ossos estranhos que haviam sido descobertos. O diferencial desses ossos era seu tamanho, surpreendentemente acima da média. Surpreendido, o padre Vaca tirou alguns dos ossos da montanha e os levou para sua casa. Ali eles permaneceram até a morte do sacerdote. Em seguida, alguns anos depois, o pesquisador austríaco Klaus Dona recebeu permissão para levar os ossos de volta com ele para a Áustria a fim de serem examinados e expostos. Klaus afirmou que vários especialistas examinaram os ossos e que eles parecem ser de humanos. Pelo tamanho dos ossos, Klaus estima que a pessoa a que pertenciam possuía 7,6 metros de altura. 5. Múmias gigantes encontradas em túneis do Rio Colorado. De acordo com um artigo do The Arizona Gazette, em abril de 1909, enquanto explorava o Rio Colorado, o explorador G. Kincaid fez várias descobertas notáveis. Ele afirmou ter visto um túnel que o levou quase 1,6 km abaixo do solo. Além disso, Kincaid encontrou também uma área protegida fortificada no fim do túnel. Ali haviam armas e ferramentas de cobre, uma estátua grande que Kincaid disse parecer Buda, e hieróglifos estranhos, e o mais fascinante, diversas múmias com 2,7 metros de altura, todas envolvidas em sudários escuros. Por fim, Kincaid ainda declarou que o governo tinha propositadamente selado e fechado a área para que o público não encontrasse sua descoberta. A manchete do Arizona Gazette também afirmou que os achados eram uma indicação de que pessoas antigas e altas haviam migrado da Ásia para os Estados Unidos há milhares de anos atrás. 6. Dedo gigante encontrado no Egito. Fotografias de o que parecia ser os restos mumificados de um dedo gigante, foi supostamente descoberto no Egito. O dedo tinha 38 centímetros de comprimento, o que significa que, caso fosse autêntico, o indivíduo a quem pertencia teria um tamanho equivalentemente gigantesco.
No entanto, apesar da alegada evidência fotográfica, a autenticidade do dedo ainda tem de ser verificada. Afinal, a pessoa que tirou a fotografia não possui o dedo. De acordo com a história original, que apareceu no site da Bild, um jornal alemão, as fotos foram tiradas em 1988 por Gregor Sporre. 7. O mistério da caverna de Lovelock. Vid Hart e James Pugh foram à caverna Lovelock em busca de guano. Dessa forma, eles acabaram se deparando com resquícios arqueológicos. Em seguida, contataram Alfred Kroeber, fundador do Departamento de Antropologia da Universidade da Califórnia. Como resultado disso, estabeleceram o primeiro projeto arqueológico na caverna. Ao longo das escavações, milhares de artefatos antigos foram descobertos, incluindo cerca de 60 múmias humanas de altura média, bem como inúmeros ossos e armas. Ademais, eles também disseram ter encontrado o que pareciam ser sandálias que tinham cerca de 38 centímetros de comprimento, uma pegada de tamanho gigante que parecia ter sido incorporado na parede da caverna, e mais múmias, só que desta vez, eles pareciam ter de 2,5 a 3 metros de altura. 8. Os gigantes das montanhas do Cáucaso, Geórgia. Em 2008, o pastor do Cáucaso tropeçou em um suposto túmulo de gigantes. A suposta cripta aparentou ser construída com pedras e, depois de entrar nela, o pastor descobriu 2 enormes esqueletos sentados em uma grande mesa. Em seguida, pesquisadores se aventuram no local isolado, montanhoso e densamente florestado para confirmar os relatos. Eles chegaram à cripta de que o homem tinha falado, mas a mesma havia desmoronado. No entanto, sob a sujeira e os escombros, uma pilha de ossos foi encontrado. A ossada realmente parecia ser de humanos. Aliás, muito além disso, os ossos eram muito maiores que os de um humano normal. Posteriormente, as amostras da descoberta foram investigadas pelo professor Vekua, um cientista muito respeitado. Ele declarou que se eles forem ossos humanos, então o indivíduo teria entre 2,5 e 3 metros. 9. A descoberta nas Ilhas Aleutas. De acordo com o Ivan T. Sanderson, um renomado zoólogo, ele recebeu uma carta de um engenheiro que trabalhava em chemia nas Ilhas Aleutas em 1940 durante a Segunda Guerra Mundial. A região está entre Alasca e a parte oeste da Rússia e divide o Pacífico Norte e o Mar de Bering. Os EUA estavam usando as ilhas como uma base para o potencial e eventual conflito com o Japão e estava no processo de construção de pistas de pouso quando fizeram uma descoberta bizarra, um cemitério de ossos humanos. No entanto, esses restos eram quase 3 vezes maiores que um adulto padrão. Só para ilustrar, os crânios mediam entre 56 a 61 centímetros de cima para baixo. Em contrapartida, a média de crânios comuns é de 20 centímetros. Sanderson declarou que recebeu uma segunda carta de outro membro da unidade que confirmou o achado e corroborou a primeira carta. Curiosamente, um estudo do Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo pontuou que há mais de 100 anos vem sendo observado animais de tamanhos maiores na Antártida, ainda mais se comparados à estatura de seus parentes de regiões não polares. 10. Gigantes de 5.000 anos encontrados na China. Esqueletos de, pelo menos, 5.000 anos foram encontrados por arqueólogos chineses em julho de 2017. Segundo informações da agência de notícias do governo Xinhua, os fósseis gigantes foram encontrados durante uma escavação no leste da China, mais exatamente na província de Shandong. O mais alto deles seria um homem de 1,90 m. Os demais, entretanto, tinham uma média de 1,80 m de altura. Embora isso não pareça muito, para os padrões de hoje em dia, os cientistas garantem que eles eram muito mais altos que a média da população da região naquela época. Uma boa base de comparação, aliás, são os europeus que viverão neste mesmo período. A média dos homens, afinal, era de 1,65 m, por exemplo. Sobre os fósseis e relíquias encontradas na escavação, os cientistas dizem ser dos povos Longshan. Eles se tratavam de uma civilização neolítica, típica da região do Meio e do Baixo Rio Amarelo.
Isso, aliás, também mostra que os chamados estados arcaicos já estavam operantes no período.